Bom dia, estamos iniciando mais um podcast Nova Pauta, Estação NP, nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026, apresentado por mim, Davi Nunes, e toda sexta-feira estamos aqui a partir das 10 horas da manhã no podcast Nova Pauta, edição NP, sempre trazendo novas edições com conteúdo relevante e convidados especiais. A transmissão é ao vivo, pelo Facebook do NP Expresso, canal do YouTube e também pela plataforma Spotify. O apoio do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena e Santi Beach Arena. Então, iniciando o nosso podcast desta sexta-feira, estamos recebendo aqui, com muito prazer, o Major Antunes, que é diretor do Centro Hípico do Círculo Militar de Santiago, porque na próxima semana nós teremos um grande evento aqui em Santiago, reunindo convidados da região e também de todo o Brasil, que vão participar da 21ª Copa Terra dos Poetas de Hipismo. Primeiramente, bom dia, Major Antunes. Bom dia, seu Davi, bom dia à comunidade santiaguense e região. Primeiramente, eu gostaria de externar a minha grata satisfação de participar do seu programa e muito obrigado pelo convite. É muito bom para nós podermos divulgar um evento tão importante aí para nós e para a comunidade santiaguense, já que, como o senhor mesmo falou, é a 21ª edição, então desde essa nova versão, como eu falei para o senhor, desde o início do século. Então, mais uma vez, é fundamental a importância essa participação para que a gente possa divulgar esse evento para a comunidade santiaguense e região. Como o senhor falou, já vamos para a 21ª edição da Copa Terra dos Poetas de Hipismo. Um pouquinho da história da Copa de Hipismo em Santiago. Bem, como eu estávamos conversando aqui anteriormente, né? Sempre Santiago, ela teve uma tradição equestre, desde que quando o Nono Belog aqui, antes era um regimento de cavalaria, contudo, com a motomecanização, acabou se perdendo um pouco esse contato com o cavalo, né? E no início do século 21 agora, a partir dos anos 2000, viu-se a necessidade de preservação das tradições. Então, além do blindado, além da tropa mecanizada, nós verificamos que teríamos que manter as tradições equestres, o espírito antigo da cavalaria e o desenvolvimento das atitudes militares, né, os atributos da área afetiva que nós chamamos, que é coragem, iniciativa, liderança, entre outros. E isso fez com que ressurgisse esse evento, que já está aí na sua 21ª edição, com algumas pausas, né? Por exemplo, no período da pandemia não houve, mas desde o início dos anos 2000 até a presente data, a todo ano, nós temos tentado manter essa atividade para cultuar as tradições de cavalaria e congraçar com a sociedade santiaguense todo ano. A Copa Terra dos Poetas de Hipismo, ela é organizada pelo Círculo Militar, mas com a participação da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Isso. Então, a parceria, né? Então, ela está capitaneada pelo Círculo Militar de Santiago. Contudo, ela contempla provas militares. Então, ao mesmo tempo que estaremos congraçando com toda a sociedade, teremos civis, homens, mulheres, montando na série aberta, na Copa Terra dos Poetas de Hipismo. Nós também estaremos sediando a primeira etapa do campeonato do CMS, do campeonato de salto do Comando Militar do Sul, que engloba todo o nosso Comando Militar do Sul, que é interestadual, né? Então pega tanto o estado do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina quanto do Paraná. Então é uma prova regional, que a gente chama no nível Brasil, e também a nossa primeira etapa da Taça Mena Barreto de Hipismo, que dá nome à nossa brigada, que aí sim é regional aqui
da área da brigada, né? Onde abrange as guarnições de Santiago, Santa Rosa, São Luís Gonzaga, São Borja e Itaqui. Ela vai acontecer na próxima semana, como nós falamos, de 17 a 19 de abril. Qual a programação da 20ª Copa de Hipismo? 21ª, né? Isso. Então, a programação ela vai seguir da seguinte forma, né? Como o senhor falou, nessas datas, iniciando na sexta-feira, dia 17, às 13 horas, com o reconhecimento das provas de 1,20 m, na sequência 1,10 m, depois as provas de 1 metro. No dia subsequente, no sábado, dia 18, nós começamos às 8 da manhã com a prova pré-escola, um xizinho para as crianças e os iniciantes no hipismo. Depois passamos a série 60 centímetros, na sequência 80 centímetros, finalizando amanhã com a prova de 90 centímetros. Dependendo da inscrição ou não, a quantidade de inscritos, nós daremos um pequeno intervalo e seguiremos no período da tarde, às 13 horas, com as provas de 1 metro, 1,10 m e 1,20 m. No domingo, concluiremos novamente com as escolinhas, com as provas xizinho, 60, 80 e 90, encerrando por volta das 12 horas da manhã. E esse tipo de atividade, então, como os senhores podem ver, ela é uma etapa. Cada etapa ela tem 2 provas. Então, o concorrente, o conjunto, né, o cavaleiro e a amazona com seu cavalo ou égua, ele tem 2 percursos. Então, tem a prova de um dia e a prova no segundo dia. Então, as provas de 1 metro, 1,10 m e 1,20 m, como eu falei anteriormente, vão acontecer nas tardes de sexta e sábado. E as provas da escolinha acontecerão nas manhãs de sábado e domingo. Isso para poder prestigiar também os colégios por conta do período de aula na sexta-feira, né? Então, com isso, cada dia tem um vencedor, a gente premia o primeiro, o segundo, terceiro lugar. Contudo, no final da competição, nós temos o do melhor daquela etapa. Ou seja, soma-se os melhores resultados dos 2 dias, somam-se os 2 resultados, dos 2 dias, e os melhores, o campeão e o vice, são premiados ao final da competição. Estamos conversando com o Major Antunes, que é o diretor do Centro de Hipismo do Círculo Militar de Santiago, falando sobre esse grande evento que vai acontecer aqui em Santiago, 17, 18 e 19 de abril, lá na Reúna, né? É distante da cidade, o pessoal reclama um pouco, que é um pouco distante, mas Major Antunes, atrações no local lá, também alguma praça de alimentação vai funcionar, para que as pessoas não fiquem, como diz o gaúcho, para lá e para cá, né? Vai ter no local alguma atração também de shows e também a praça de alimentação? Sim, sim, o Círculo Militar ele, já está correndo atrás de parcerias para que nós consigamos montar no local uma estrutura para atender todo o público civil, não somente os militares, né? E com isso será disponibilizado estandes, tanto de produtos quanto de alimentos e bebidas. Então a praça de alimentação funcionará ao longo de todo o evento e sempre ao final do evento ocorrerá, principalmente aí no entardecer, de sexta e sábado, um happy hour, onde a nossa fanfarra aqui do Esquadrão de Comando se fará presente e brindará os participantes aí com um show musical. Abertura oficial, com a presença das maiores autoridades, né, do Exército Brasileiro, também autoridades locais e também regionais. Isso, então a abertura oficial, como eu falei para o senhor, será às 13 horas, contudo as nossas maiores autoridades de fora da guarnição não poderão estar presentes, só chegarão no sábado. Então na sexta-feira, o nosso comandante da brigada, juntamente com as autoridades locais, às 13 horas, dará o início, a abertura oficial do evento, mesmo sem a presença das autoridades de fora. As provas acontecem somente lá na Reúna ou tem outro local de apoio também? Como nós temos o Cristal aqui também, né, que é dessa área do hipismo também?
Sim, sim. A gente já fez parcerias com o Centro de Equitação Cristal. Contudo, em virtude do calendário nosso, em imposição do Comando Militar do Sul e para o Centro de Equitação Cristal do calendário deles, com relação à Federação Gaúcha de Esportes Equestres, não foi possível conciliar as atividades. Então, nesse ano especificamente, como foi o ano passado, nós faremos todas as nossas provas na Reiúna, por conta mesmo de não ter conseguido conciliar o nosso calendário. Major Antunes, como que acontece, como que é feito o treinamento dos cavalos, dos animais, né, com relação à altura ali, né, do salto? Ele há um procedimento anterior, o animal já é treinado para aquilo, para fazer aquele salto ali, ou o cavaleiro ou o Amazonas tem que controlar o animal? Então, a gente brinca no meio da equitação que cavalo novo, cavaleiro velho. Cavalo velho, cavaleiro novo. Então, para as séries de escola, os senhores que estarão presentes poderão verificar que geralmente os cavalos são mais velhos, são cavalos mais calmos, são cavalos que já estão numa fase já descendente, mas que ainda tem saúde. Então, eles são os nossos professores. Esses cavalos, eles dão aula para as crianças. Então, eles ensinam, são eles que conduzem as nossas crianças. Claro, a criança que vai conduzir o cavalo, mas ele é dócil o suficiente para fazer com que a criança aprenda e consiga evoluir no esporte. Já com cavaleiros mais experientes, nós temos a questão da nossa iniciação dos cavalos novos. Então, esses cavalos mais novos são ensinados pelos cavaleiros mais experientes. E no nosso top de linha, como posso dizer, então os dois estão no ápice. Então, tanto o cavaleiro é experiente quanto o cavalo já é experiente, que é a competição mais forte, a mais alta. Porque aí também não dá para colocar cavalo que não tenha sido iniciado numa prova mais forte. Então, isso é um trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo, né? Então, só para os senhores terem uma ideia, o cavalo, para ter uma noção entre cavalo velho, cavalo novo e cavaleiro novo, cavaleiro velho, o cavalo entre 0 a 4 anos, ele é considerado uma criança, então ele não é nem montado, ele só é amansado, como a gente chama, feito só a doma e o amansamento, e a doma é racional, nossa doma ela segue essa linha de pensamento. Logo depois, dos 4 aos 8, é o período, como se fosse comparar o ser humano à adolescência, onde nós fazemos a iniciação desses cavalos, é onde ele aprende a saltar, e aí é o cavalo novo, vai estar com um cavaleiro experiente para ser feita essa iniciação. Entre os 8 e os 16 anos é o ápice, é o auge do cavalo, então aí ele já pode ser considerado um cavalo mais experiente, maduro, e aí pode ser montado por qualquer cavaleiro que tenha mais experiência, ou não, porque ele já está pronto também. E a partir dos 16, aí ele já começa a diminuir seu vigor físico, e aí ele passa a dar instrução para nossas crianças, passa a ser o professor, né, que a gente chama. Então, passa para as escolinhas até mais ou menos seus 20 anos. A partir dos 20 anos, o cavalo ele já é idoso, geralmente nós aposentamos ele, e a partir daí deixa de entrar nas provas. Claro que o cavalo é que nem o ser humano, tem gente que tem mais saúde por mais tempo, tem gente que tem menos. O cavalo é a mesma coisa. Então tem cavalos que duram mais e tem cavalos... Nós temos um cavalo que vai entrar na prova que tem 25 anos, né? Então, e ele ainda tem saúde para isso. Então vai entrar na escolinha. Mas tem cavalos que com 17, 18, eles já começam a não ter mais esse vigor e aí tem que serem aposentados. Nós fizemos a cobertura da Copa de 2025 e a gente nota assim que há tipo uma contagem de passos ali ali no solo, como você diz, até acho que a barreira, não sei como é que a baliza ali, né, que é chamada ali. Isso aí o animal tem que obedecer esses passos, assim, tem um espaço limitado para que ele efetue o salto? Então, esses só corroborando com o que o senhor já falou, nós chamamos de obstáculos, né? Então tem obstáculos. Isso. Nós temos os obstáculos
só de altura e de altura e largura. A gente chama de vertical e oxer, ou paralela. Então, vertical é o que só tem um obstáculo, e o oxer é o que tem dois, um atrás do outro, que tem uma certa largura para o cavalo vencer. Então, entre um obstáculo e outro, a gente chama de distância. Tem uma distância padronizada. Então, nas provas escolares, nós temos uma distância padronizada entre um obstáculo e outro. Porque o lance de galope do cavalo, cada galope do cavalo é em torno de 4 metros. Então, vamos lá, um exemplo. Uma linha de 21 metros, o cavalo vai dar 5 lances. Porque tem também o espaço da batida, que a gente chama, que é a hora que ele sai para saltar, e o espaço da recepção, que é a hora que ele toca o solo de volta. Então, nesse espaço, por exemplo, uma linha de 28 metros, 28 por 4, 7 lances. Essa é a distância padrão. Contudo, e isso se põe essa distância padrão porque o cavalo ele já tem um ritmo. Então, ele naturalmente ele vai entrar entre uma linha, dentro de uma linha de 28 metros, ele vai executar 7 lances de galope. Vai só cair, receber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai sair. Contudo, para cavaleiros mais experientes, nós falamos, aí tem as perguntas da prova, o que é? Então, ao invés de fazer aquela linha padrão para ensinar o jovem a saltar, que o cavalo já tem o lance pré-determinado, não, aí pega-se e encurta, ou alonga. Por exemplo, uma linha de 28, ela não vai ter 28, ela vai ter 27, ou vai ter 29. Então, se tem uma linha de 27, o cavaleiro vai ter que receber o seu cavalo e ele vai ter que controlar, porque senão vai ficar apertado. Então ele tem que controlar para o cavalo dar uma reduzida e vencer os 27 metros, que são curtos. Ao mesmo tempo, se for 29 metros, então ele vai ter que alongar, então ele vai ter que receber e deixar o cavalo fluir para que vença os 29 metros e consiga saltar com mais fluência. Então, isso se faz, as perguntas da prova, né? Sim. Se fazem com os cavaleiros mais experientes. Eu falei nessa distância, mas tem várias distâncias. Tem linha de 19 metros, 4 lances, linha de 25 metros, 6 lances, linha de 22 metros, 5 lances, linha de 29 metros, 7 lances, linha de 33 metros, 8 lances. Então, geralmente, até 9 lances, o conjunto ele conta, e ele tem que contar mentalmente. Ele vai acompanhando o movimento e contando para que ele consiga sair na hora certa e ter o discernimento de quanto de espaço ele tem para vencer aquela barreira, aquele obstáculo. Major Antunes, quais os quesitos, digamos assim, que levam a uma desclassificação durante as provas? Bom, então nós temos algumas faltas, né, que a gente chama, que fazem com que levem à eliminação. Tá? Primeiro, uma pontuação rápida. Então, a falta, ela é gerada no momento que o conjunto, o cavalo, toca o obstáculo e o obstáculo cai. Então, cada falta é 4 pontos. Então, o cavaleiro fez 0, ele está bem. Ou seja, 0, ele não fez nenhum ponto. Então, ele passou ileso. E, a partir daí, cada falta é 4 pontos. Derrubou 2 varas, 8 pontos. Derrubou 3 varas, assim vai indo. Até aí não tem eliminação. Pode derrubar quantas quiser. Contudo, quanto mais derrubar, mais para trás ele fica. O ideal é fazer um percurso zerado, ou seja, sem derrubar nada. Na questão da eliminação, como o senhor me perguntou, então, existe por queda, né, o cavaleiro caiu, então é eliminado. O cavaleiro, ele sofreu 2 desvios ou 2 refugos dos cavalos, também é eliminado. Ou erro de percurso. O erro de percurso, ele é saltar os obstáculos fora da sequência. Então, nós temos uma sequência para saltar, tem que saltar 1, tá numerado, tem que saltar o 2, 3, 4. Se ele saltou 1 e depois foi pro 3, ele está eliminado. Saltou o obstáculo de arrepio, que a gente chama, no sentido contrário, então tem que saltar sempre com a bandeirola vermelha na direita, a bandeirola branca na esquerda.
o conjunto está eliminado. O 2 desvios é o cavaleiro chegou com o seu cavalo no obstáculo e ao invés dele saltar, o cavalo realmente desviou, saiu. E o refúgio, o cavalo parou em cima do obstáculo. Se ele parar a primeira vez, ou desviar na primeira vez, não tem problema. Ele faz a volta, vem de novo e salta aquele obstáculo. Se ele parar a segunda vez, e pode ser no mesmo obstáculo ou num próximo obstáculo, aí ele automaticamente é eliminado também. Major Antunes, assim como no futebol, que tem grandes nomes de jogadores, isso atrai bastante a torcida, né? Quando um jogador de nome está em campo, no hipismo também, nós temos grandes nomes a nível de estado e também de Brasil. Aqui em Santiago, na 21ª Copa Terra dos Poetas de Hipismo, nós teremos algum nome de algum competidor de renome no estado e também no Brasil? Então, um dos competidores aqui que eu posso citar que já garantiu presença é o Subtenente Matos, né? Ele é prata da casa e ele já foi campeão do Exército de hipismo e ele é irmão do Gabriel Matos, que é o instrutor do Gabriel, filho da doutora Cecília, que está nos Estados Unidos e salta as provas no nível olímpico. Então, esse é um dos cavaleiros que eu posso citar que já tem a presença garantida. Nós temos ainda as inscrições abertas, fecha as inscrições definitivas até o dia de amanhã, então provavelmente mais nomes ainda irão surgir que tem uma maior fama dentro do hipismo nacional. E quem pode participar da Copa de Hipismo, ou para, como o senhor disse, para aprender, começar, né, inicialmente o hipismo? Quem pode fazer a inscrição, participar da Copa e quem pode também, por uma questão de curiosidade, tentar aprender? Então, o que nós fizemos? Então, está aberto a todo o público, né, a poder participar da competição. Contudo, não tem como se inscrever na hora, né? Então, o que acontece? Geralmente, as entidades, os centros hípicos, as entidades militares, eles já treinam anteriormente e eles têm o filtro para poder já inscrever os seus atletas, tanto no nível mais alto quanto no nível escolar. Hoje mesmo eu estava conversando com o Centro de Equitação Cristal, com a Aline, e ela me passou que ela já tem inscrições das crianças lá para o Xizinho. Então, para iniciar, ela já tem pelo menos 10 inscrições aí para começar, e essa é o básico. Então, já temos garantido o fomento ao esporte, o fomento para o futuro do hipismo brasileiro. E para as crianças, assim, tem um tamanho ideal do cavalo? Alguma diferença, assim, para começar o treinamento, né, como você diz? Na verdade, como eu falei para o senhor, não. O que importa é realmente o temperamento do cavalo, né? Então, como o ser humano, o cavalo também tem temperamento. Então, tem cavalos mais quentes, mais árdegos. Esses cavalos não são ideais para a escolinha. Contudo, tem cavalos mais calmos, mais tranquilos. E esses cavalos, sim, são ideal para a escolinha. O tamanho indifere. Tanto pode ser cavalo pequeno quanto cavalo grande. E também um outro fator a ser levado em consideração é a experiência, como eu falei. Então, cavalos mais experientes tendem a ser mais calmos, né? Então, naturalmente, esses cavalos dão um suporte melhor para iniciar no hipismo. A gente tem notado nas últimas Copas que a participação das mulheres das Amazonas é cada vez maior. Sim, isso até eu digo, é uma felicidade para a nossa modalidade, quem pratica o hipismo, porque ele não há distinção, né? Então, homens e mulheres competem em igualdade de condições. Então, não há aquela restrição para que esse aqui é masculino, esse aqui é feminino. Não, é tudo igual, compete-se de igual para igual. E a mulher, ela tem demonstrado, e ela demonstra, né? Ela tem muito mais sensibilidade. Então, como ela tem mais sensibilidade, ela consegue, às vezes não, na maioria das vezes,
sentir melhor as emoções e as reações do cavalo, e isso faz com que elas tenham desempenhos consideráveis, desempenhos muito bons. Um exemplo nosso aqui de uma brasileira famosa é a Luciana Diniz, né? Então ela é uma amazona que já saltou por Portugal e agora está saltando pelo Brasil, que demonstra o alto grau de rendimento do público feminino no esporte equestre. Há algum projeto, algum programa por parte do Exército para atrair, principalmente as crianças, adolescentes, para o hipismo? Então, nessa parte, o que o Exército hoje faz? Então, nós temos a parte de inclusão, né? Então, com nossas ecoterapias espalhadas aí em parceria com instituições civis ao longo desse Brasil afora, né, nos nossos regimentos de cavalaria, dentre outros. Nós temos também os nossos colégios militares, onde o colégio militar, o aluno ele não é militar, né, então ele tem aluno que é filho de militar, mas tem aluno que veio tem origem civil, e ele é um civil, ele só o colégio que é militar, e nós temos instruções e práticas em parceria com os regimentos de cavalaria de guarda ou com o próprio centro hípico do colégio militar, estimulando o fomento à juventude do esporte. E também nós temos aí para quem tem um pouquinho mais já de experiência, o nosso programa de altos rendimentos, né, que é aqueles que vocês já viram nas Olimpíadas, que os atletas de alto rendimento, que eles cumprem determinadas etapas de formação no Exército Brasileiro, e a partir daí competem representando o Brasil e o Exército Brasileiro mundo afora. E o hipismo não é diferente, então nós temos também cavaleiros que competem nessa modalidade, e Amazonas também, representando o Brasil e o Exército Brasileiro, tanto em competições estaduais quanto nacionais, bem como competições internacionais, inclusive na Olimpíada. As acomodações para quem vem de fora, por exemplo, aqui dentro do estado ou também fora do estado, acontece nas unidades militares ou tem algum lugar reservado para os competidores? Então, com relação às acomodações, primeiramente com relação a pessoal, os militares que desacompanhados, nós temos alojamentos aqui na Guarnição de Santiago dentro dos aquartelamentos. Os militares com familiares, aí tem o nosso hotel de trânsito, e se não houver disponibilidade, aí teria que se alojar em estabelecimentos comerciais, hotéis aqui da região. E o público civil, infelizmente, nós não temos essa capacidade, então acaba que eles devem ficar na rede hoteleira da região. Já com relação aos animais, que o pessoal também tem que pensar onde é que vai ficar estabulado, então hoje nós estamos em parceria com o Sindicato Rural, que nos emprestou algumas cocheiras lá no Parque de Exposições, para nós recebermos alguns dos integrantes aí das competições, e os demais ficarão lá no campo de instrução invernal da Reiúna. Aí sim, aí a gente consegue abarcar tanto os animais militares quanto os civis para dar esse suporte para a competição. Toda essa movimentação da 21ª Copa Terra dos Poetas de Hipismo acaba colaborando, né, com a economia local, o nosso comércio, a rede de hotelaria também gastronômica do nosso município. Com certeza. Então, a meu ver, todo o evento, ele projeta a região, projeta a cidade para o estado como um todo, e nesse caso até para a região sul como um todo, bem como atrai visitantes de outras partes que vão injetar dinheiro na economia local.
como o senhor falou, é na praça de alimentação, é num passeio gastronômico aí no final do dia, visitar os restaurantes locais, sair no comércio local, porque acaba que o competidor ele fica determinado tempo, mas ele também aproveita para conhecer a cidade, conhecer a região, ver como Santiago é uma cidade agradável de se morar e agradável de se visitar. Então isso atrai e chama a atenção do público e faz com que fomente aí o comércio local também. O senhor é natural de onde? Então, eu sou natural de São Luís Gonzaga, né? São Luís Gonzaga. Então, pertinho aqui. Vizinho nosso. Vizinho nosso. Mas essa vida militar faz com que a gente seja movimentado. Então, já estive aí o estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e aqui no próprio Rio Grande do Sul. E até agora eu estava... há 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu estava no Rio de Janeiro e retornei para a região, ficar perto agora 2 anos perto de São Luís Gonzaga. Então eu escolhi aí a cidade de Santiago, que é a cidade natal da minha mãe aqui é natural de Santiago. Então eu escolhi na primeira opção vir para cá e graças a Deus fui bem atendido. Estamos chegando já ao final do nosso podcast Nova Pauta Estação NP. Nós queremos agradecer ao Major Antunes, que é o diretor do Centro Hípico do Círculo Militar de Santiago, pela sua disponibilidade. Sei que o senhor está na correria, né, nos treinamentos, enfim, mas queremos agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite e colocamos sempre o Grupo NP Expresso, todos os nossos meios de comunicação, à disposição tanto do Círculo Militar, como também da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder expressar e falar um pouco sobre a atividade equestre, falar um pouco sobre o hipismo no Brasil, falar um pouco sobre a Copa Terra dos Poetas de Hipismo e aproveito a oportunidade para mais uma vez convidar toda a comunidade santiaguense, a região, que prestigiem esse evento que vai acontecer entre 17 e 19 de abril, lá no campo de instrução invernada Reiúna, valendo como uma etapa do Campeonato de Salto do Comando Militar do Sul e uma etapa da Taça Mena Barreto de Hipismo. Então, mais uma vez, estão todos convidados para a 21ª Copa Terra dos Poetas de Hipismo. Ok, muito obrigado. Assim encerramos mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta Estação NP. Tem o apoio do Sicredi, da BYD, Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena e também Santi Beach Arena. Então, até a próxima sexta-feira, um novo convidado e também com uma nova pauta aqui no Nova Pauta, o nosso podcast Nova Pauta Estação NP. Bom dia.